Fecha a porta ali pra mim. Boa noite. Boa noite. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom e você? Também. Tá Tô acompanhada? com, tô com o meu pacote aqui porque ele dorme cedo, mas hoje ele não quis dormir porque ele sabia que eu ia trabalhar e aí tá agarrado. Coisas que acontecem. Helena tá acordada também, pode ser que entre. E aí, tudo bem? Tudo bem, e vocês? A quarentena? Também. Você Uhum. quer se apresentar enquanto as pessoas estão entrando? Para quem não conhece você, aqui já que o pessoal tá vendo pelo meu? Tá, pode ser. Primeiro eu queria te agradecer, né, o convite. Obrigada por abrir esse espaço, Eu que né? Abrir agradeço. espaço para nutrição, que cada vez mais, né, os profissionais da área da saúde estão reconhecendo mais a importância da nutrição. Então, eu fico muito feliz quando algum outro profissional, sem ser nutricionista, né, convida um nutricionista para falar sobre o assunto. Então, obrigada. Sim, eu que Eu sou agradeço. Letícia, sou nutricionista. Fiz a formação em doula, mas não trabalho na área, não atuo. Fiz só de curiosa mesmo. Sou consultora de amamentação também. E hoje a minha área de atuação dentro da nutrição é o materno-infantil. E a gente vai conversar um pouquinho especificamente sobre o período da gestação. Então, é Sim, isso, sobre tem muita gente rapidinho, que pediu, brevemente. tem muita gente que pediu pra gente fazer também sobre o pós-parto, mas não dá pra fazer tudo na mesma live, né? Muita coisa, né? Não dá. A gente podemos marcar de fazer É, uma depois na a gente parte da marca outra. amamentação, que tem muitas É, dúvidas, muitos mitos, muitos questionamentos, né? É uma área sim, que as pessoas normalmente perguntam muito. E uma área que eu também acho muito legal das pessoas saberem da importância é a pré-concepção também, que também sim. é um tema legal de se conversar. Mas vamos começar? Quer começar? Posso ir puxando? Oi? Posso ir puxando os assuntos? Pode sim, pode ir começando. Aí qualquer coisa, se tiverem perguntas aqui, eu vou te avisando. Tá bom. Mas eu consigo ir olhando também. Tá. Então, o que que eu pensei em a gente começar conversando? A primeira coisa é falar sobre o que são os 1.100 dias, o que que seria esses 1.100 dias, só para a gente ter uma ideia do que seria a fase assim mais preciosa da gente cuidar com a nutrição, especificamente, que vai ter maior impacto, né? Que seria, primeiro, a pré-concepção, então, 90 dias da pré-concepção, os 3 meses antes. A gestação toda, né? Então, as 40 semanas, 280 dias, mais ou menos, aproximadamente. E os 2 anos pós-parto. Então, hoje a gente vai falar especificamente da fase da gestação, mas é muito importante a gente pensar nesse período, que seria o período ideal, crucial e de ouro para as mamães e papais pensarem na importância, no que fazer, nas decisões da alimentação. Eu queria só fazer um detalhe, porque hoje a gente vai falar muito sobre a mulher, né, sobre a gestação, mas falando nesses 90 dias antes, lembrar da importância do papel do pai também, porque muitas pessoas cobram sempre a alimentação da mãe, a suplementação, se for necessária, da mãe, e a gente tem que entender que o que é esse Sim. bebê? Ele é a junção do esperma do pai, né, com o óvulo da mãe. Então, o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. Então, a gente tem que entender que o homem, ele também tem um papel muito importante, que a gente tem que ver a nutrição desse pai, que a gente tem que pensar nos hábitos, estilos de vida desse pai também, não só dessa mãe. E Não é, realmente ninguém fala sobre isso, né? mas é muito Ninguém fala. importante. E a gente vê muito hoje em dia os casos aumentando de infertilidade de Tá casais que cortando. não. Será que está cortando para todo mundo? Que aqui o Cortou, sinal tá agora bom. voltou. Voltou? É porque muitos Voltou.
necessariamente vai ser alguma questão da mãe, pode ser do pai. Se esse pai é um pai fumante, esse pai é extremamente estressado, é sedentário. Então a gente tem que pensar que realmente a gente está lidando com uma dupla. Então a gente tem que pensar antes da concepção nos dois, no pai e na mãe. E aí Sim, essa mulher engravidou. Ela está grávida, e agora? E agora a gente tem que pensar em cada detalhe do que vai ser essa gestação, porque a gente tem que entender. Muitas pessoas têm, mas pode fazer tudo, pode comer tudo, que a placenta vai trabalhar e vai impedir qualquer coisa de ruim para chegar nesse bebê. E não é bem assim, não é só também o que faz mal. A gente tem que pensar que a gente está formando um ser. Então, olha o quão complexo a sim, gente a gente formar toda a parte física, a parte de cérebro. Então, a gente começa a desenvolver isso muito, muito cedo. Muitas mulheres ainda nem sabem que estão grávidas, com 4 semanas, 5 semanas, e o cérebro do bebê já está em formação. Então, assim, a gente tem que realmente pensar no que a gente vai nutrir essa mãe para poder formar, ajudar no processo de formação desse bebê mesmo. E a partir da 14ª, 15ª semana, o bebê já começa a formar o paladar dele. Então, assim, o que a gente quer que esse bebê, depois da gestação, que ele venha comer? O que ele vai querer? A gente vai querer que ele tenha um paladar super aguçado para o doce, que vai ser aquela criança que vai precisar botar açúcar no suco de laranja? Ou a gente quer que essa criança tenha um paladar da comida de verdade, dos alimentos em si? Então, a gente tem que pensar no que esse sim. bebê está consumindo, não só nutricionalmente, mas também de sabor, de estar desenvolvendo toda a parte dele de Sabe o paladar. que que Então, Sabe o que eu tenho? Eu, né, por exemplo, tinha consciência dessa coisa da alimentação, mas depois que o Fernandinho nasceu. Antes eu não tive. Então eu comia muita besteira, eu comia sorvete quase todo dia. E essa criança aqui ficou até 2 anos sem comer açúcar, né? Eu não deixei ele comer açúcar até 2 anos. Depois, mesmo assim, tinha restrição. Até hoje tem restrição. Só que o bichinho pra gostar de doce. ficou Provavelmente com porque eu paladar, consumia né? muito doce, né? Suco não, suco até que ele toma todos os sucos sem açúcar, mesmo de limão, mesmo de maracujá, ele toma tudo sem açúcar. Mas ele adora doce. Ele foi exposto, né? Assim, lógico que nunca vai ser uma regra. O ser humano, ele não é uma regra, não é 2 mais 2 igual a 4. Não quer dizer que se você não comer açúcar a gestação inteira, que o seu filho nunca vai gostar do gosto do açúcar. Sim, Então, assim, é uma predisposição, né? Você está expondo. E quanto você mais expõe aquela pessoa a um certo sabor, a tendência é que ele goste. A gente já tem uma tendência, né, a ter um paladar mais adocicado. O leite materno, ele já é mais adocicado. Tá? E nossos hábitos mesmo de sim. cultura, a gente se expõe muito mesmo. Então, a gente já tem essa tendência. Então, a gente tenta diminuir o máximo possível. A gente diminuindo a ingestão na gestação, tentando segurar ao máximo, igual você fez de oferecer açúcar, mas não é uma regra. Claro, não vai ser uma matemática que vai ser exata. Não tem como te dizer, o seu filho gosta de açúcar porque você comeu açúcar na gestação. Envolve muitas outras coisas também, Mas né? pode ter tido influência, né? Sim, Não é uma porque regra, ele mas pode com recebeu certeza esse ter. sabor várias vezes na gestação. Então tem mais chance dele ter uma preferência por esse sabor. Sim. Mas não se culpe. A ideia Não, não também me não culpo, é não. essa, das pessoas já assim, meu Deus, eu comi tal coisa na gestação, ou tem muitas vezes chega no consultório e fala assim, eu não sabia que eu estava grávida, eu tomei um porre. Então, assim, eu costumo dizer que quando a gente não sabe da gestação, Deus ajuda. Deus bota a mão ali e vai, porque senão não tem como, né? Não tem Sim, como a gente olhar para trás do que já aconteceu. É mais uma ideia de daqui para frente, né? Para a pessoa que quer é. engravidar, que o ideal é que se planeje, que se organize, que prepare o seu corpo para receber esse bebê, que tenha uma gestação saudável. Mas se isso tudo já não aconteceu, não tem por que a gente lamentar o que já passou. É daqui para Sim. frente. Então, se alguém engravidou, não comeu açúcar, tudo bem, já foi. Ai, Mas ai. pelo menos eu cortei com 36. Você vai chegar lá, né? Ainda vai falar, né? Vamos chegar lá, Isso vamos eu chegar fiz, isso lá. eu fiz. Fez,
Então, já ajudou. E teve um parto tranquilo? Eu tive, nasceu com 38 semanas e 6 dias e foram 6 horas de fase ativa só. Ah, Foi bem viu? tranquilo. Ai, ai, mas são coisas que a gente vai vendo, assim, não tem como também falar, você é garantia, não comer açúcar, vai ter um parto a jato, porque você sabe melhor do que eu que um parto envolve muitas outras coisas, né? Tem muito Sim. emocional, tem muito Mas que a da mulher gente tá vê que realmente faz diferença, faz. faz diferença, faz As mulheres diferença. que cortam, é tiro e A queda. prática é que Claro faz que o diferença. emocional tá ligado também, mas a gente vê na prática que faz a influência que tem. Tem muita influência. A ciência mostra, né? Se você for É, ver, que mostra que tem, não é da mesma forma que tem muita gente que fala assim, ah, não preciso de doula, mas tem evidências claras de que a presença da sim, doula no parto vai interferir em vários aspectos, de diminuir você ir para cesárea. Então, assim, sim. a prática que a gente vê e a ciência diz que sim. Não, lógico que não é uma regra que, nossa, se você tiver doula, você nunca vai parar numa cesárea. Mas a gente sabe que tem muito impacto, tem muita influência, como também a gente vai chegar lá, cortar o açúcar no final, vai ter Sim. influência no parto. E aí o que eu queria só passar por alto, falando um pouco de suplementação, que as pessoas têm muita dúvida também no que suplementar. É, a gente tem algumas divergências de alguns órgãos que falam. Então, alguns órgãos falam da gente fazer uma suplementação de ferro para todas as gestantes de forma é, preventiva, digamos assim. Mas alguns falam que não tem indicação para isso, que a gente só deve fazer suplementação de ferro caso tenha necessidade num exame. Qual é a minha conduta na parte de ferro e alguns outros suplementos? Eu gosto de avaliar hábito alimentar mais exame de sangue. Então, eu não gosto dessa de para todo mundo de forma. Porque tudo em excesso faz mal. Então, assim, dá para ela que não tem problema. Não é bem assim, né? Nada é É. bem assim, nenhum extremo. É por isso que eu acho que o trabalho da nutricionista tem que ser valorizado, porque o médico tem a função dele, que é extremamente importante, mas eles não aprendem sobre nutrição na faculdade. E então você tem que como é que é? Dar a César o que é de César, né? Então, se você vai falar sobre alimentação, o médico passa suplementação às vezes, mas quem sabe sobre isso é o nutricionista. Até na introdução alimentar do Fernandinho, é recomendado dar ferro para todas as crianças. E a nutricionista dele, na época, com 6 meses, falou para não dar o ferro para ele, porque podia ser em excesso por uma série de fatores que tinha na vida dele. Então, Uhum. eu acho que é muito importante trabalhar no nutricionista por isso, porque é individualizar cada caso, né? Assim, o médico, falando de obstetra, né, falando da gestação, ele já vai ter tantos outros assuntos para conversar. Então, eu já acho que são poucas consultas para a gente conseguir tirar todas as nossas dúvidas, saber tudo que a gente quer saber numa conversa, numa consulta médica. Aí o marido quer perguntar, às vezes a avó quer ir. Então já são tantas coisas para falar que eu não Sim. acho que tem tempo, nem assim, tempo mesmo, sabe? De conseguir sentar e mesmo se o médico tivesse estudo para isso, de sentar e conversar, vamos lá, o que você está comendo no café da manhã? O que você está comendo no seu lanche? De ficar vendo exatamente tudo que aquela gestante está comendo, para aí depois ele calcular o quanto que ela está ingerindo de ferro, de cálcio, não sei o quê, para ver Nem se é o ela. papel dele, né? Nem é o É papel assim, mas dele. mesmo se fosse, eu não acho que cabe isso, porque Sim. realmente não tem outras Por isso que coisas eles não para o nesse médico. ponto eles não individualizam, né? Nesse ponto é meio que geral. É, não teria como também individualizar e também não tem formação para isso, mas acaba que a gente tem alguns consensos, né, em relação a algumas suplementações que são dadas de forma geral, mas que tem que ser pelo seguinte fato: a gente tem que entender que algumas orientações, como por exemplo você falou do ferro para criança até 2 anos, ou de ferro para gestante, que são faladas para a população geral. A gente está falando de regras que são para o SUS, que não são normalmente Sim. atendimentos individualizados, de um para um,
que o paciente vai chegar, aquele vai ser sempre o mesmo profissional que vai atendê-lo, que vai saber todo o histórico, que vai saber toda a vida daquele paciente, daquela gestante ou daquele bebê. Então, tem que ser de uma forma para a população geral. Então, acaba que Sim, não tem como a pediatra do SUS chegar para você, mãe, com seu bebê no colo, e aí, como é que foi sua gestação? Como é que você tá? Qual foi o seu parto? Não cabe, não tem como fazer tudo isso para toda a população brasileira, ter esse atendimento sim, tão individualizado. Então, acaba que tem que vir as campanhas mesmo de suplementa todo mundo, porque bota na balança qual é o risco da deficiência, qual é o risco do excesso. É verdade que é mais fácil ter deficiência do que o do que ter excesso, porque excesso. a nossa alimentação, de uma forma geral, do brasileiro como um todo, é carente em vários nutrientes, tanto que a gente tem algumas determinações para suplementar a farinha, por exemplo. Então, a gente tem normalmente uma deficiência já. Então, acaba que bota como regra, suplementa todo mundo. Mas no cenário perfeito seria uma avaliação individual e não uma suplementação generalizada. Principalmente de Sim, dose, aí a gente já vai entrar num outro assunto muito técnico, mas acaba que não tem como ser uma regra, não tem como ter uma fórmula mágica que você vai dar. O que a gente tem como, acho que um consenso, eu pelo menos nunca vi nenhum profissional não passando, é o ácido fólico. O ácido fólico para toda gestante, para fechamento do tubo neural, até 3 meses. E se a mulher se programar para engravidar, o ideal é que comece, inclusive, antes da gestação, que vai ter vários benefícios, até aumenta a fertilidade, vai ter alguns benefícios. Outro ponto que eu acho que assim, a gente tem que prestar bastante atenção é o ômega 3, que a nossa alimentação hoje em dia normalmente é super precária e é muito sim. importante para o desenvolvimento do cérebro do bebê. Então, assim, acaba que grande maioria das gestantes vão fazer uso, porque no que a gente conversa, você consome fonte de ômega 3? Consome uma vez no mês. Consumo no japonês que eu vou. É só isso, porque Que é o não faz peixe, né? parte, principalmente aqui. Aqui da Carioca, o peixe costuma ter um valor mais alto, inclusive, então, assim, é uma coisa cara para se É. comer. Então, as pessoas normalmente vão mais para o frango, vão mais para arroz, feijão, do que para o Até para peixe. carne, porque Então, o acaba. peixe está mais caro que a carne, né? Tá mais caro. O quilo do peixe, dependendo do que você está comprando, E rende mais caro que menos do muita que a carne, carne. com certeza. Então acaba que não tem, as pessoas não têm o hábito nem o hábito, nem o poder aquisitivo de ficar comendo 3 vezes na semana um peixe. Então acaba que é um suplemento muito utilizado por causa de realmente falta do hábito alimentar Sim, da gestante. A vitamina D, a gente vive num país tropical, né? Mas a gente sabe que hoje em dia a gente cada vez se expõe menos ao sol, então a gente está dentro de casa, a gente está dentro do carro, a gente está dentro do trabalho, do escritório, a gente se expõe menos, mas então a gente tem um valor um pouquinho mais elevado no exame para gestante, então não é o mesmo valor do adulto normal, então é um pouquinho mais alto. Então acaba que muitas gestantes vão vir a precisar. O ideal é que a gente converse, se expõe ao sol, mas não, muitas têm medo de pegar sol, de ficar com melasma, de ficar com manchas. Falar, eu não quero me expor ao sol, eu estou fugindo do sol. ainda E só mais na gestação, que aparece. aparece tudo isso, né? Então, a maioria das gestantes não querem pegar sol, então Engraçado que eu acaba. não tive. E eu ficava direto na praia, era direto, passei o verão inteiro na praia. E não tive É, melasma. pelo que eu já conversei com algumas dermatos, aí já não é minha área, eu vou te falar como mulher, não como profissional, que falam que tem muito mais a ver com a parte hormonal do que só a exposição ao sol em si. Então, que fala que tem Faz mulheres que sentido, é. vão tomar todo o cuidado de usar protetor, de não se expor e vão vir a ter melasma, que tem um fator muito hormonal e muito genético, não só a exposição ao sol. Sim. Mas aí eu já não sei se eu estou te falando algo que esteja 100% correto. Foi só uma conversa que eu tive com uma dermato bem informal e ela falou sobre isso. Sim. Mas as gestantes têm medo, então a gente acaba que é um suplemento que a gente
acaba tendo necessidade de usar um pouco mais e pela importância. A gente vem estudando muito vitamina D, então a gente tem muitos fatores hormonais que interferem, então a gente usa muito. E os probióticos acaba que a gente também está tendo que usar mais do que gostaria, porque cada vez mais a gente. Aí já vai ser uma outra live, mas só resumindo, a gente tem bactérias boas e ruins no intestino, e se a gente tiver um hábito de vida não muito saudável, a gente acaba matando as boas e deixando só as ruins. E aí a gente acaba tendo que repor, porque a gente toma muito antibiótico, toma muito medicamento, come muita besteira, então a gente acaba tendo que repor. A sociedade brasileira é muito medicalizada, né? Muito, e ainda mais na gestação, que muitas mulheres vão ter um aumento de risco de, vão ter mais infecção urinária, vão ter muitas têm, né? Algumas doenças que aí vão vir usar antibiótico, vão vir usar corticoides, Então acaba que a gente tem que muitas vezes fazer a suplementação de probiótico mesmo, mas tem que ser muito individualizada, porque também não é uma coisa que você suplemente e não vai ter nenhuma sequela se não for bem indicado, se não for bem orientado. Tem mulher que vai ter distensão abdominal, que vai ter diarreia, que vai ter prisão de ventre, então também é um suplemento que a gente tem que tomar cuidado com o uso indiscriminado, como de qualquer outro, mas é porque as pessoas têm muito hábito de que tudo que vende na farmácia ou na loja de suplementos, tudo bem, já que não precisa de receita para comprar, as pessoas acham que podem lá comprar e usar. E não é bem assim, né? Mas tem que sempre procurar um profissional. Eu gosto muito de falar também que a gente, antigamente, você foi mãe recente também, igual a mim, a gente não pegou tanto essa fase. Mas eu me lembro de ouvir várias vezes as pessoas falando: tá grávida, come por dois, você pode comer por dois. E hoje, mas na até prática. Eu ouvi, mesmo sendo recentemente, das pessoas mais antigas, né? Acaba que houve, né? Mas eu acho que era mais comum. Eu acho que hoje a gente está vivendo também os dois lados, mas um cenário oposto também. Então a gente também está numa pressão de que a gestante tem que ter gominho na barriga. Então a gente tem esses dois extremos, das pessoas que falam assim: come por dois, come, você pode comer o que você quiser, você está grávida. E a outra é que assim, você tem que ficar magra, você depois que o bebê sai, você tem que estar seca, definida. A gente tem esses dois lados, e os dois lados são muito perigosos. Os dois lados são de risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai comer. Então, se a gente pensar numa mãe que ficou muito preocupada em não engordar, engordou muito pouco, esse bebê ele foi privado de alimentos. Então, a gente está pensando que foi um bebê que não recebeu a nutrição adequada, que ficou desnutrido. E isso vai ter sequelas quando ele nascer e para o resto da vida. Fora o risco dele ser um bebê pequeno, vai ter o risco dele vir a ser um bebê, uma criança e um adulto que ele entende, o corpo dele foi programado para o seguinte ponto: eu não sei quando é que vem comida. Então, se eu não sei que vem comida, eu tenho que armazenar a comida. Sim. E aí vem todos os riscos dele ser um adulto obeso, dele ser um adulto com diabetes, de ser um adulto com resistência insulínica. Então, pelo fato que muitas vezes a mãe não pensa de que ela resolveu não comer muito na gestação e acabou desencadeando em um problema muito maior, que vai ser uma obesidade, uma doença na vida adulta desse bebê. Então, tem cuidado também com essa. Até a nutrição é uma área que acaba se ligando também a essa questão do subconsciente, né? Do que fica programado no nosso subconsciente, né? Fica programado fisicamente também, porque o corpo dele vai ser todo preparado para isso. Em questão hormonal, questão de células de gordura, vai ser todo programado para isso, para realmente falta de comida. Já fizeram alguns estudos em bebês que foram gerados em época de guerra, em época de desnutrição mesmo, e que muita tendência a serem adultos obesos e com algumas complicações. E, por outro lado, a gente falando de um excesso de ganho de peso, né, de engordar muito,
a gente vem com várias doenças já na gestação, de risco de diabetes gestacional, de um bebê gig, então a gente tem um bebê muito grande, que aí já vai ter também o risco de ser um bebê que vai crescer e vai ser obeso, com diabetes, com várias doenças crônicas, né? Assim, que infelizmente já foram programadas a ter uma. Lógico que nada, como a gente falou no começo, é uma regra. Não é que 2 mais 2 vai ser exatamente isso. É uma predisposição. Então, assim, tem uma tendência maior a vir ter Sim. uma doença. Pode ser que não tenha. Pode ser. Mas o corpo dele tem uma tendência maior para isso. E aí, só para a gente. Eu não gosto muito de falar tão especificamente de números, mas só para a gente ter um norte, assim, numa mulher que tem um IMC normal, né, adequado, que chama, a faixa de peso dela seria de 11 quilos até 16 quilos na gestação. Então, De muitas mulheres. ganho, né? De ganho. Então, muitas pessoas falam assim: ah, você tem que engordar só o bebê, a placenta, que vai dar tantos quilos e pronto. E não é. Assim, a nossa referência é que vai ganhar mais que isso. Você que o corpo está se preparando também. Não é só o bebê, não é só a placenta. A gente ganha seio, a gente ganha volume para poder vir a amamentar. A gente tende a Mas ter, se né, um ganhar aumento de menos que isso, seio. também não tem problema. Se por exemplo, eu ganhei 9, o meu MC deve ser normal, eu acho que era normal. E eu ganhei 9 quilos. E sim, Então, comendo besteira pra caramba. é Era o que a gente está metabolismo mesmo, conversando. Não tem como botar uma regra para todo mundo. Então, assim, é só um norte para a gente ter uma ideia. O cálculo, ele normalmente é baseado em cima desse ganho. Então, se você for, o cálculo é baseado nisso. Mas eu acredito Sim. muito na individualidade, no atendimento um a um. Você está vendo que aquele bebê está desenvolvendo bem, você está vendo que aquela mãe está se alimentando, você está vendo que está uma gestação saudável. Eu acho que vale mais do que a gente ficar se pegando a peso, a gramatura, aí obrigar essa mãe, olha, você tá engordando pouco, engorda mais, não sei o que, come, enfia a comida para dentro. Eu acho que também já vai para um outro extremo que não é saudável. Então, assim, Sim. a gente ver mais a parte de se você está conseguindo oferecer todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento desse bebê. Se você tá batendo todos os nutrientes, tá batendo carboidrato, tá batendo proteína, lipídios, micro, todos, tá uma gestação saudável, não acho que tem que ter essa pressão, essa imposição de peso assim tão forte, não. Lógico que se a Sim. gente está falando de um excesso de peso absurdo, essa gestante está engordando 40 quilos numa gestação, a gente tem que conversar sobre o peso. Não é uma coisa que pode deixar também, vai lá, come, seja feliz. Que a gente Até tem que porque aumenta o conversar dos risco riscos. de desenvolver diabetes gestacional. Não é regra também, mas aumenta os riscos, né? Eu tive uma gestante que Sim, a engordou gente tem 30 que quilos e que conversar. se manteve baixo risco até o final. Mas é bem comum que aconteça de não ser mais baixo risco, né? Passe a ter outras doenças associadas. Né? Sim, pois é. Então, assim, os dois extremos a gente vai ter que intervir, a gente vai ter que conversar e explicar para essa mãe dos riscos, porque por mais que ela não tenha desenvolvido, não tenha recebido o diagnóstico de alguma doença, a gente sabe que isso vai ter impacto. Então, assim, vai ter impacto talvez no tamanho desse bebê, pode vir a ser um bebê gig, pode vir a ter alguma complicação, né? Mas o excesso de peso em si, ele já é prejudicial. Então, você engordar muito numa gestação já aumenta os riscos. Como você também entrar muito acima do peso na gestação também tem riscos. Tudo tem risco, mas Sim. sempre vão ter as exceções. Sempre. Vai ter aquela gestante que se cuidou e desenvolveu diabetes gestacional e aquela que engordou 30 não desenvolveu. Mas a gente orienta do que é É. o que é a grande É porque o ser maioria. humano Então, é um assim, ser complexo, né? Não é só nutrição. É nutrição, é emocional, uma série de fatores que influenciam, né? muito genética, tem fator genético. Se essa Sim, tem fator gestante genético tem também. histórico familiar muito forte de diabetes, ela aumenta o risco dela.
Então, assim, tem muitos fatores que envolvem numa consulta para a gente entender, para a gente conseguir conversar e Sim. entender sobre essa gestante, né? Não é tão fácil assim. O que que você come? É. Olha Bem que só podia ser isso, ó. simples Só fazer assim. um pause aqui. Não quis dormir com meu marido, quis ficar agarrado. Aí, olha isso. Oh, meu Deus. Apagou aqui no. Pagou. Deixa eu chamar meu marido pra pegar ele. Aham. Caio! Caio! Vai falando, pode falando. Então, só para finalizar essa parte que eu estava falando, só para pensar realmente nos dois extremos. Então, nem essa de posso comer por dois e nem essa de preciso ter gominhos na barriga na gestação. Então, nenhum nem outro. Vamos na linha do meio que dá sempre mais certo. E outra coisa que perguntam muito, que devem te perguntar também, é sobre comidas que fazem abortar. Então, canela, se eu comer canela, eu vou perder meu bebê? Eu acho que a pergunta recorde é essa. Eu posso comer canela? Eu posso. Canela. Canela e japonês? Acho que são as duas perguntas que eu mais escuto. Posso comer canela e posso comer japonês? Com certeza estão no topo e você deve escutar muitas essas perguntas também. Sim. Mas só assim, falando de uma forma muito por alto, a canela ela vai ter influência, sim, pode ser, mas numa quantidade absurda, absurda, que dificilmente uma pessoa vai Que ninguém vai comer comer, né? a ponto de comer. Se fosse tão fácil assim, né? A gente não precisava nem de clínica de aborto, era só falar assim, toma um chazinho de canela que você vai resolver. Então, não é assim, não é tão fácil assim, não é. Você teria que comer um caminhão de canela por dia, todos os dias. Então, assim, a gente vai ter estudo que vai falar da canela relacionada ao aborto, mas é numa dose, numa quantidade que nenhuma gestante vai bater. Então, assim, é moderação. Você vai comer, você não precisa comer o pote da canela inteiro num dia, todos os dias. Então, assim, você vai usar como um tempero, então você vai sei lá, tomar um leite quente, você quer polvilhar a canela por cima, problema nenhum. Você quer comer alguma coisa, sei lá, agora em julho, uma canjica, e você quer jogar a canela em cima, não tem problema. E falando do sushi, né, japonês, que também é polêmico. Polêmico. Então, eu sempre converso com as minhas gestantes para elas conversarem com os obstetras delas. Mas porque a gente está falando já de uma doença, né, que pode vir a desenvolver, que pode vir a ter. Então, a parte de doença já é uma parte muito mais médica do que nutricional. Então, eu sempre falo assim, conversa com seu médico, vê o que seu médico acha. Mas a minha opinião, eu até repostei um texto no meu Instagram, a minha opinião, a minha postura, né, a minha posição, não é nem opinião. A minha posição é que pode-se comer japonês com cuidado, como qualquer comida crua. Então, se você for comer um alface, você tem que tomar muito cuidado. Não só pela toxoplasmose. Você tem que pensar que toda comida crua tem maior tendência a ter a você ter uma infecção. A gente não quer isso numa gestante também. A gente não quer uma gestante com uma intoxicação alimentar, com vômito, com diarreia, tendo que parar na emergência para fazer soro na veia. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, no mínimo de higiene. Mas o peixe em si, ele não transmite toxoplasmose, vai ser por contaminação, então vai ser por falta de higiene de quem está manuseando. Sim. Então, se você come, seu exame de sangue está dando negativo, você sempre comeu naquele restaurante, você confia naquele restaurante, você tem certeza que aquele restaurante tem um mínimo de higiene que, pelo menos, as pessoas lavam a mão para entrar naquela cozinha. Você acredita nisso, você tem fé nisso, eu não vejo problema em consumir e Tem com que todos esses confiar. cuidados. Eu comi a Tem gestação inteira porque tem um restaurante japonês no Barra Shopping, tem vários Benkei's no Barra Shopping, né? Tem um Benkei que meu marido vai desde que ele tem 3 anos de idade, então todo mundo já conhece a gente. Então, quando eu cheguei lá grávida a primeira vez, eu falei assim, Chico, que é um dos garçons lá, Chico, a gente tá costuma comer japonês aqui? Ele falou, comem sim, mas come só, não come o atum não, porque o atum tem muito mercúrio.
Ah, eu nem gosto de atum, eu só como salmão mesmo. Aí eu falei, não, mas como é que é essa coisa da higiene? Porque era um lugar que eu confiava, mas eu queria saber como é que era, né? Não, porque a Anvisa manda a gente congelar primeiro, então a gente congela. Aí continuei comendo tranquilamente a gestação todinha. Eu nunca vi, nunca conheci ninguém, nenhum profissional que tenha dito que teve caso de gestante que tenha pego toxoplasmose por japonês, mas a gente sabe que é possível, então assim, tem que tomar cuidado com qualquer alimento cru que vai comer. Então assim, evita, você tá, por exemplo, você que é aqui do Rio vai saber, a gente está no centro da cidade, naqueles buffets ali, self-service. Você não precisa ficar ali se entupindo de japonês que vai ter naquele self-service e nem ficar comendo a salada crua É, não. dali que você não tem a menor ideia da higiene, da qualidade daquilo, das pessoas que passaram ali também se servindo e se alguém espirrou em cima daquela comida, alguém falou, conversou, caiu saliva dentro daquela comida. Então, assim, é tomar cuidado com o mínimo de higiene. Mínimo, sabe? Então, você Agora com o não. coronavírus está todo mundo tomando esse cuidado, né? Agora, o coronavírus Agora com o serviu para isso, coronavírus as ninguém mais pessoas. quer comer os churros que eu quero ficar ali cuspindo em cima. Não, e carrocinha, normalmente aquelas combis, assim, vans de caldo de cana, que a cana fica toda jogada ali no chão, atrás, ou a pessoa pega, tritura aquilo, passa ali na máquina e você toma aquilo. Aquilo que ficou ali, ó, com rato, com xixi de rato, com barata que passou. Eu olho aquilo e falo assim, gente, quem tem coragem? Mas você vê que sempre tá cheio. Quando você sai do metrô ali na Barra, é sempre cheia a parte do caldo de cana. Eu Sim. fico assim. Mas são esse tipo de situações que a gestante, principalmente, não tem que se expor. Tem que tomar cuidado, porque qualquer intoxicação vai ter risco, vai deixar todo mundo preocupado. Então, não tem o porquê se colocar em risco. Mas Sim. que não seria o caso de o peixe não vai transmitir a toxoplasmose. Isso é um Eu acho que fato. tem uma pergunta aqui para você. Deixa eu ver. Antes de você passar para o próximo tópico. Infelizmente, com a quarentena, estamos mais dispostos a comer besteira. Alguma dica para aliviar a vontade de comer doce? No caso, para gestante, que seria essa pergunta, você sabe? É. Ou de uma forma geral? Ela é uma gestante. Tem outra também falando isso, das besteiras que tem comido. Então, a gente está tendendo a comer mais besteira muito pelo emocional, né? Porque as pessoas estão nervosas, estão ansiosas, estão mais para baixo. Então, quando a gente come açúcar, acaba que a gente tem um momento ali de prazer momentâneo. Então, é natural esse prazer, a gente tem essa recompensa no alimento muito rápido e de imediato. O que eu sugiro? Você tentar ir para os doces de frutas, tentar fazer um bolinho sem açúcar, tentar realmente não ficar consumindo uma quantidade muito grande de açúcar e tentar buscar outras coisas que venham te dar prazer. Porque é isso que a pessoa está buscando naquele momento ali do açúcar. É um prazer momentâneo. E o prazer Depois bate o momentâneo. peso na consciência, né? Não é nem isso aí, tem a parte física disso. Quando a gente come o açúcar, a gente vai ter aquele prazer, depois aquele prazer cai, o seu corpo vai pedir de novo. E vira um ciclo. Então você vai ficar buscando o tempo todo esse aumento de prazer momentâneo, e aí você vai comer açúcar o dia inteiro. Então, assim, não é legal. Então, você tentar, eu sei que tá difícil, que a gente tá na quarentena, tá todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo estressado. Mas buscar prazer em outras coisas. Então, tentar, de repente, ver um livro que gosta, ver uma série que vai gostar, ter um momento de prazer ali com a família, de conversar com o marido, com o filho mais velho, tentar buscar prazer e tentar relaxar de outras formas. Vai tomar um banho quente, vai tentar E de outras formas ter. é verdade que alimentos crocantes saciam a vontade de comer doce? Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Nunca ouvi falar disso. Eu não sei se isso é lenda, porque não foi nenhuma nutricionista que me falou isso, não. Eu li isso em algum lugar. De crocância, eu nunca vi nada sobre isso, de associar.
dá vontade de comer doce, não. Mas posso ver e te falar, mas eu nunca vi a relação exata da crocância. Pelo contrário, a gente sempre fala de comer uma fruta, normalmente fruta não é algo crocante, tentar ir mais para essa parte, ver o doce de outro jeito. O ideal seria também se Sim, pudesse exercitar, que a gente vai ter o prazer. Eu sei que não é todo mundo que sim. vai conseguir, principalmente O gestantes, tem exercício que faz a tomar gente ficar até com cuidado menos com. vontade de comer doce por isso, né? É, porque a gente tem o É, prazer do exercício. Então, assim, lógico que as gestantes precisam de um cuidado maior, porque, né, fazer uma atividade física também sem nenhuma orientação do que viu na rede social, que deu na cabeça, também tem um risco. Então, assim, de preferência, procurar algum profissional que possa passar uma orientação, uma série, alguma coisa do tipo para realmente essa gestante fazer atividade física, porém orientada mesmo sendo dentro de casa, que já vai diminuir a vontade de comer doce, porque vai ter o prazer do exercício mesmo. E o álcool. O sim, álcool também é uma pergunta que fazem, se pode uma tacinha de vinho. O álcool na gestação, a orientação é que seja zero. Mas sim. lógico que a gente vai ter aquele caso da gestante que bebeu, tomou um porre sem saber que estava grávida. Não estamos falando dessa gestante, estamos falando de você que já sabe que está grávida, vai evitar o álcool, pelo menos são 40 semaninhas, então dá uma segurada realmente e deixa para depois. Na amamentação já pode, mas aí é um assunto de outra live, a parte de amamentação. Sim. Também é polêmico, né, esse assunto, se pode amamentar e beber, mas é Mudou também outro algumas dia. as recomendações mudaram, né? Da época que eu tive Fernandinho para a época que eu fiz o curso de consultora de amamentação, mudou algumas recomendações sobre o álcool na amamentação. Tudo em Mas aí é relação à uma outra live. nutrição, mas tudo em relação à nutrição é uma coisa que muda constantemente. A gente está cada vez tendo mais acesso a estudos, cada vez mais acesso a informações. Então, assim, provavelmente o que você teve de orientação quando você e eu, que Fernandinho tem idade quase da Helena, de orientação, as coisas vão modificando, as coisas vão se atualizando, a gente vai tendo mais informações. Por exemplo, Sim. a gente no começo começou falando Não, dos 1.100 dias, quando eu engravidei, a gente falava de 1.000 dias. Não falava de 1.100 dias. Não sei se você chegou a ouvir isso. Não era comum se aham. falar do pré-gestação. Os E mil agora a primeiros gente já dias. Agora é consegue. Agora a gente já tem estudos mostrando do pré-concepção. Então a gente introduziu mais esses 100 dias, né, praticamente, que eram só os 1.000 dias. Falava do antes, como você falou sim. também, se fala muito pouco da influência do homem, do pai, né? Então, assim, a gente está sempre evoluindo, sempre se atualizando, sempre estudando cada vez mais e saindo mais E não artigos. é só Então, nutrição, né? A amamentação também é. Desculpa, é porque cortou para mim, eu não vi o que você estava falando. não, pode falar. A amamentação também é um tema muito que está sempre em atualização. Não só a nutrição, né? A amamentação também tem isso. A gente tem que estar sempre se atualizando porque está sempre mudando. Não sabem, não conhecem tudo ainda sobre a amamentação. Não, e a amamentação, ela teve uma época que ela foi, assim, completamente desencorajada, né? Quando começaram a chegar a indústria, a orientação da maioria dos pediatras, a gente não pegou isso, mas minha mãe pegou, que a orientação era da fórmula, que a fórmula é muito melhor para essa criança, porque ela foi feita É, pela indústria, foi estudada, foi indicada, foi modificada para ser adequada para essa criança. Então, e as pessoas acreditavam nisso. E tinham certeza disso. E não é porque faziam de maldade, não, é porque acreditavam mesmo. E a gente não tinha tanta ainda informação sobre os benefícios da amamentação, sobre como é que era o impacto. Então a gente vai constantemente se aprofundando e se atualizando de todos os assuntos. Então, é normal que as coisas vão. Muita gente tem preconceito com isso, né? Fala assim, mas hoje pode o ovo, antes não podia. Fala assim com um tom de raiva. Mas isso é natural, isso é normal que as coisas vão se atualizando. Antigamente as pessoas morriam por várias doenças que hoje não morrem mais, que eram doenças que eram fatais e hoje a medicina já tem sim. tratamento. Então, assim, é normal as coisas irem atualizando, mas a amamentação é uma área que vem
se atualizando muito rápido, porque acabou que caiu, graças a Deus, no gosto das pessoas que É, estudam, né? Das pessoas que estão lá na parte de ciência mesmo, não só na parte clínica, mas que estão na parte de laboratório. Então veio para assim, não, olha aqui, ó, a amamentação, ó, nada se compara. Então veio muito com essa linha, né? Então, e hoje em dia a gente fala muito também de deixar a mulher ter um puerpério, um pós-parto e a parte da alimentação mais leve. Porque se a gente quer que uma mulher amamente por anos, é muito difícil você impor tantas regras a ela. Então, assim, tem hoje em dia muitos profissionais, eu sou uma que super incentiva a amamentação prolongada. Então, você falar para essa gestante ou para essa lactente que você não pode viver, não pode fazer nada pelos próximos 5 anos, ficar aí amamentando, fazendo nada. Não pode se divertir, não pode sair, não pode beber nada, não pode nada. Você pode ficar aí servindo só de peito. A gente esquece que ela é mulher também, né? Então, a gente tem que ir realmente estudando sobre como aumentar a qualidade de vida, proporcionar mais coisas para essa mulher. Então, poder ver como é que a gente vai fazer, ela vai voltar ao trabalho, quantas mulheres hoje em dia trabalham, então precisa realmente ir estudando para a gente não acabar com a amamentação, mas também não acabar com essa mulher. Ela se tornar as duas sim. coisas. Então, acaba que o álcool ele entrou muito nisso de vamos deixar essa mulher beber, mas com as orientações, seguindo da forma que deve ser, vamos deixar essa mulher voltar a trabalhar e continuar amamentando. Então, vários pontos vieram, mas a gente se prolonga, né? Porque a gente gosta de falar de amamentação. Então, se É, deixar, a gente vai embora. Mas, é. basicamente, o que que a gente tem de orientação para. E agora que eu vi a hora. Para a gestação. É a gente se alimentar da forma mais saudável possível. Que seria, então, tipo, com menos industrializados ruins. Então, a gente tem que pensar que tem industrializados que são bons, que sim, podem estar no nosso dia a dia, mas evitar aqueles que são muito ruins, que são com muita adição, que são muito distantes do que seria um alimento de verdade. Então, dá preferência sempre para cereais. Então, assim, pensando sempre em frutas, legumes, verduras, raízes, leguminosas, oleaginosas, pensar sempre num alimento de verdade, numa comida mesmo, do que só embalagens, biscoitos. Outro ponto que eu queria falar, que também pergunta muito sobre a cafeína, se pode ou não pode, quanto que É pode. outro ponto. A cafeína, a gente Pergunta tem que bastante. lembrar sempre a gestante que ela tem influência, então assim, ela vai chegar no bebê, então ela passa a barreira placentária, então a gente tem que tomar cuidado com a dose, lembrando que a cafeína não está só no café, porque as pessoas esquecem que a gente tem cafeína em outros pontos, a gente vai ter cafeína em vários refrigerantes, a gente vai ter cafeína no chocolate, então a gente vai ter cafeína no cacau de uma forma geral, então todos os derivados do cacau, a gente E vai ter chás, né? em vários chás. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo com a dose. A dose vai ser de até 200 miligramas de cafeína por dia, dá uns. É porque cada café vai ter uma quantidade, muda se for coado, mas em média uns 3 expressos por dia. Então, mas lembrando que não é só o café que vai ter, então tem que avaliar como um todo o que essa gestante come, se ela tem o hábito de um chocolatezinho, o que tudo vai ter que entrar no cálculo. É, Pensando agora na parte de chá, né? Já que a gente falou de chá, o que que pode, o que que não pode, que também é uma outra questão que eu vou falar assim, qual chá pode? Eu peguei aqui para falar para vocês o nome dos que são mais comuns, assim, que a gente, porque é uma lista enorme, não seria como falar todos, mas o que eu vejo que mais tem o consumo aqui, né, do brasileiro e que não podem na gestação, não são seguros na gestação. Um capim-limão, boldo, erva doce, cavalinha, hibisco. Então, são alguns chás que não são seguros na gestação e que a gente tem bastante o hábito de consumir, então prestar atenção para evitá-los nesse período. Chás que são seguros.
Então, de alho, o gengibre, principalmente no comecinho, para enjoo, é uma forma de evitar o medicamento, né? E aliviar um pouco o mal-estar dessa mulher. Cranberry, quando a gente pensa em parte de infecção urinária, que já tem uma tendência na gestação, que já aumenta o risco, então também é uma opção. E aí a gente tem também a framboesa, que auxilia no trabalho de parto, diminui o tempo do trabalho de parto, e o chá de canela, mas aí seria mais para o finalzinho da gestação. Todos esses chás não são liberados o uso indiscriminado, então assim, todos têm dose, têm quantidade máxima. Não é assim, nossa, eu posso tomar chá de cranberry e vou viver de cranberry o dia inteiro. Então, eles são seguros, mas eles têm um valor para serem seguros, não é indiscriminado. E a canela a gente recomenda É porque mais. dificilmente também alguém vai ficar tomando uma quantidade exorbitante de chá, né? Normalmente a pessoa toma uma xícara de chá. Tem gente que É mais toma, raro acontecer, sabia? né? Da pessoa tomar uma quantidade absurda. Sabe o que tem? Tem muita gente que toma o hibisco, faz garrafa de litro de hibisco e toma ao longo do dia porque se Sim, o sente hibisco, sim. inchada. E o hibisco, ele não é nem seguro na gestação, muito menos nessa quantidade de fazer jarras. Então, porque assim, não, tô inchada, não quero desinchar, tomo hibisco, né? E aí não é indicado, não se deve, muito menos nessa dose. E a canela a gente vai deixar para o final da gestação mesmo, para ajudar na parte de trabalho de parto. Agora, quer falar da parte de alimentação no terceiro trimestre? O que você acha? Ele já está no Pode finalzinho, falar, a gente faltam tem 8 8 minutos minutinhos. ainda, dá tempo. Então, o que a gente É. indica no finalzinho da gestação? É reduzir ao máximo que essa gestante consiga o açúcar. Então, o açúcar que a gente está falando é o açúcar de adição, não é o açúcar da fruta. Então, não vai deixar de comer fruta, vai deixar de adicionar o açúcar. Então, vai deixar de comer aquele industrializado que tem o açúcar, vai deixar de comer o chocolate com açúcar, vai deixar de consumir um suco com açúcar. Então, não é o açúcar da fruta, tá? Só para deixar isso claro, que senão vão chegar no consultório sem comer uma fruta, Nem o porque não açúcar. pode. E nem o açúcar também dos carboidratos, né? Que viram açúcar, né? Não é o açúcar, sei lá, da Não. batata, do aipim. Isso. Não é o açúcar que tem no alimento. Vamos pensar assim. Se tem no alimento, é natural, ele pode. Se for adicionado, não. E aí a gente vai falar também de reduzir farinhas refinadas. Então, também não é deixar de consumir nenhum tipo de farinha. Não é essa a ideia. Sim, só as refinadas. Então, evitar a farinha de trigo branca, evitar que sejam muito processadas, pensar sempre no que a gente falou. O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação que seria com menos industrializados, ruins, com menos tranqueiras possíveis. E aí a gente fala Sabe do uma dúvida que chá. eu tenho? A, tapi, a tapioca entra nessas farinhas? Ela é farinha também. E é Tapioca também refinada. não pode, né? Não é que assim, eu não gosto nunca de falar Aveia não pode. pode. A aveia, se a gente está falando de farinha de aveia, a gente está falando já de uma farinha mais refinada. Então dá preferência mais Não, flocos mesmo. pro floco do que para farinha. Então, assim, eu acho que é reduzir, mas, por exemplo, se você pegar, você não vai comer uma tapioca enorme, cheia de farinha, todos os dias no seu café da manhã, no final da gestação. Mas, por exemplo, você quer fazer uma crepioca, que você vai fazer ali, vai botar uma colher de sopa da farinha de tapioca com ovo, com queijo. Então, assim, não precisamos ir também para o extremo de que essa gestante fale assim, nossa, mas eu adoro minha crepioca de Sim. manhã. Então, assim, a gente vai tentar reduzir o máximo, mas não é necessariamente não consumir nada. Entendeu? Assim, só para a gente reduzir o máximo Eu achei que possível. quando consumisse. Inclusive, eu tenho falado isso para as minhas gestantes, porque eu achei que quando consumisse uma vez, você já está liberando os inibidores da prostaglandina. Tipo, Mas você tinha que cortar mesmo, a partir de 36 semanas. Não, o ideal é cortar. O ideal é cortar.
O ideal é que não consuma mesmo, não consuma. Esse é o ideal, o cenário ideal. Mas se Sim, for uma gestante que fale para mim, eu amo minha crepioca de manhã, eu particularmente vou dizer para ela, a minha preocupação maior é muito mais o açúcar, tá? Do que sim, uma colher de sopa de tapioca que vai ter. Então, assim, é reduzir, com certeza. trocar. Então, assim, você em vez de ficar comendo de manhã, vai comer uma tapioca, um pão francês. Aí Um no pão, almoço né? você vai comer arroz branco. Aí no lanche da tarde você vai comer um pãozinho francês ali. Aí no jantar você vai comer um prato de macarrão, sabe? Não, não é para essa ideia, não é para isso acontecer. Então, assim, é reduzir o máximo possível. Mas é difícil, tá? Se a pessoa não teve um acompanhamento nutricional durante toda a gestação e não vem a gestação toda tentando ter uma alimentação saudável, é difícil, assim, do dia para a noite falar, a partir de hoje acabou tal coisa. É mais É. difícil. Mas acaba que a gestante, eu digo que a gestante é o melhor público de trabalhar porque elas são obedientes. Então você fala assim, olha, faz bem pro parto, diminui o tempo de parto, elas querem fazer. Normalmente elas querem fazer, elas querem seguir porque querem diminuir, querem sentir o menos dor possível, então querem. E aí a gente fala de tâmaras, né? Que, Sim. consumir, né? Ao longo do final da gestação, então é bacana. E aí muitas falam assim, ah, mas é enjoativa, não gosto. Então a gente lembrar que não precisa necessariamente ser a tâmara, então você pode usar de outras formas, você pode bater em alguma receita, não necessariamente vai comer, você pode botar com morango junto, que quebra um pouco o doce. Então tentar consumir E que ela vai ainda ajudar ajuda bastante. a aliviar essa vontade de comer doce, né? Uhum. Com Aqui, certeza. ó. Aí o chás que a gente já falou. E aí a gente fala dos chás, né, que ajudam, mas que foram aqueles. Aí, ó, enorme, nossa, bonita. Bem bonita essa aí, hein? Quero contato de onde comprou. É tão difícil achar Comprei normalmente. na Casa das Pedro, aquela tâmara gigante. A tâmara gigante pra mim é mais doce. Vou ver. A Rebeca A falando, use Rebeca suas falando. tâmaras gigantes. Ai, ai. Faltam 2 minutinhos. Só para a gente finalizar, então, assim, a gente tem que pensar que a nutrição ela vai ter impacto. A Rebeca falou que a sua vale por duas, tá? Câmeras. Vai. Que a gente tem que pensar que quando a gente está nutrindo essa mãe, que a gente está nutrindo esse bebê, então a gente está pensando no desenvolvimento do feto, no crescimento do feto e na redução dos riscos de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. E a gente está trabalhando todo o desenvolvimento neuro do bebê. Então a gente tem que dar muita importância para a nutrição na gestação. Esse é o recado geral que eu queria dar, que tomem cuidado com a nutrição, pensem, olhem com carinho e, de preferência, procure um profissional para poder te orientar de forma bem personalizada e individualizada. Sim. Obrigada, Letícia. Foi muito bom. A gente tem 1 minuto e meio, então eu queria primeiro agradecer você ter aceitado o convite. Acho que foi muito esclarecedor até para mim algumas coisas. E acho que é um assunto que demanda muito mais tempo. Então a gente precisaria fazer várias lives sobre a gestação e depois sobre a amamentação, porque sobre a gestação também a gente nem entrou muito a fundo aqui, porque não dá tempo, né? Não Então, dá, tem que ser de obrigada uma forma por ter aceitado bem o convite. pincelada. É, obrigada de novo. Obrigada a todo mundo que está aqui ainda. E vou deixar a live também salva lá no canal do Telegram. Tem que fazer propaganda, né? E é isso. Obrigada, tá? Tira uma foto para a gente postar no Stories dizendo Vamos que tirar, vai estar peraí. lá no Telegram. Tira aí. Peraí. Peraí, que eu tô querendo tirar os comentários para poder. Vai ficar melhor. Senão eu não consigo. Vai. Foi. Foi?
Então tá, Foi. beijo, gente. Obrigada. Obrigada a você pelo convite, Luísa. E depois a gente marca para Obrigada. falar sobre a parte de amamentação. Vamos. Vamos sim. Tá bom. Beijo. Beijo. Boa noite.